Aleluia. Quero convidar a amada igreja para lermos a palavra lá em João capítulo 9. Esse texto ele é conhecido como o texto do cego de nascença. João capítulo 9. Como nós destacamos alguns pedaços do texto, que é grande, é um texto muito longo, eu prefiro fazer uma leitura pequena, uma leitura objetiva, e depois você pode acompanhar outros versículos que, porventura, nós destacarmos aqui durante a mensagem. Então, quero começar, pelo começo, começar pelo versículo 1, mas depois eu vou avançar para alguns outros versículos mais adiante. Vamos lá, capítulo 9 de João. Você já encontrou? Quem já achou aí, diga amém. Então, diz assim a palavra: E passando Jesus viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Amém? Só até aí, mantenha a Bíblia aberta, temos outros versículos nesse longo texto do capítulo 9 de João. Como nós já vimos aqui na leitura, o cego não é qualquer cego. Ele não perdeu a vista ao longo de um período, gradativamente, ou por algum trauma, ou por algum acidente ou incidente. Ele nasceu daquela maneira. E esse homem cego tinha as suas deficiências, creio eu, relacionadas à vida profissional. Por conta dessa deficiência, ele tinha algumas dificuldades que qualquer outra pessoa não os tinha. E aí nós entendemos o quão foi importante para esse homem quando ele recebeu essa cura. Quando nós paramos para entender os obstáculos, os problemas que uma pessoa que enfrenta a cegueira, ainda mais de nascença, tudo aquilo que está em volta, em torno, nós não fazemos ideia. Quando nós estamos numa sala escura, em que acabamos de entrar, nós já ficamos agoniados, porque você sabe que a nossa visão, ela começa a se acostumar à escuridão, e aí, aos pouquinhos, a gente começa a enxergar alguma coisa. Mas logo de imediato, quando você apaga a luz, de repente, ou quando você entra numa sala escura, de repente, você já não tem aquela visão. Isso já gera uma agonia, já gera uma angústia, quando você já não consegue enxergar por um espaço curto de tempo. Você imagina uma pessoa que nasceu com essa escuridão, que não é resolvida por alguns segundos, quando você se acostuma e começa já a detectar algumas coisas, alguns objetos, e percebe o que está diante de você ali naquela escuridão. Não, é uma pessoa que durante toda a sua vida já se adaptou à escuridão. E aquele homem que era cego de nascença, que enfrentava algumas dificuldades por conta dessa cegueira, a Bíblia também vai mostrar para nós que ele era religioso. Ele tinha um hábito de frequentar uma sinagoga. Então, ele foi aceito na religião judaica, e ele tinha um compromisso de frequentar a sinagoga. Mesmo sendo cego, isso não o impediu de servir a Deus na sinagoga.
ele tem um compromisso na religião judaica, e eu acredito que esse homem não usou esse problema, essa deficiência, para viver uma vida revoltada, para viver uma vida sem sentido, para viver uma vida sem Deus, excluindo Deus da sua vida, porque, de certa forma, ele poderia se sentir desprezado por Deus, porque nasceu daquela maneira. Ele podia viver uma vida de revolta, porque ele nasceu cego. Mas o que eu consigo entender, pelo texto do capítulo 9, que ele frequenta a sinagoga, ele também tinha a frequência no templo, então ele é uma pessoa que não apresenta uma revolta contra Deus por conta da sua deficiência. Isso a gente tem que destacar, a gente tem que exaltar essa virtude de uma pessoa que, mesmo nascendo cega, essa pessoa não vai colocar isso na conta de Deus, mas vai viver a sua vida religiosa, mesmo sendo uma pessoa cega. Mas aqui o texto vai mostrar, o que nós lemos, que os discípulos, eles vão procurar, ou vão tentar procurar um culpado. E eles então fazem uma pergunta para Jesus, que, claro, sempre Jesus vai responder com muita sabedoria. Eles perguntam se ele nasceu daquela maneira, a culpa seria dele mesmo ou seria dos seus pais? Ou seja, dele mesmo, a culpa seria dele mesmo. Deus olharia para ele como sendo uma pessoa pecaminosa, uma pessoa errada, uma pessoa tortuosa, e já puniu. Antes dele nascer, ele já nasceu com uma punição, com um castigo. Essa foi a pergunta quando os discípulos vão interrogar, dizendo, foi por causa dele que ele nasceu assim? Mas o texto também vai falar, também incluindo seus pais. Será que foi por causa dos seus pais? Seus pais pecaram? Quem sabe esse menino nasceu de uma relação aí precipitada, eles não eram casados, e esse menino nasceu de um pecado, e por isso ele foi punido no ventre, nasceu cego. A pergunta estava em torno de quem seria a culpa daquilo que estava acontecendo na vida desse homem. E aí o texto, Jesus responde, a resposta de Jesus é tremenda, porque Jesus ele vai falar assim, não foi, nem ele pecou e nem seus pais. Isso não é castigo, isso não é punição, isso não veio como um fruto de uma desobediência, e aí eu pesei a mão, como muitos acreditam que Deus pesa a mão, e Deus lança no leite de dor, e Deus castiga, e isso me causa uma preocupação muito grande, porque a gente começa a desenhar um Deus que é carrasco, um Deus que é punitivo, um Deus que está sempre pronto para dar uma chicotada em quem transgride, em quem peca, e aí mostra um lado de um Deus carrasco, um Deus que está sempre querendo castigar. E isso aí foi a preocupação de Jesus. Por quê? Porque ele vai dizer, não, ele não nasceu por causa de pecado, ele não nasceu assim por causa do pecado dele, ou por causa do pecado dos pais. Isso não foi Deus pesando a mão sobre ele, não, Deus não vai fazer isso. Não, vocês vão ver agora que Deus é que vai operar na vida dele, é para que se manifeste nele as obras de Deus. Ou seja, ele nasceu assim, não foi culpa de Deus, não foi uma punição de Deus, não foi um castigo de Deus, mas agora vocês vão ver, quando Deus entra na história, Deus não entra para castigar, mas Deus entra para salvar. Deus não entra para punir, mas Deus entra para curar. Deus não entra para lançar uma praga, uma destruição, mas Deus entra para tirar a pessoa da praga, ou tirar a pessoa da destruição. Deus vai entrar agora nessa história, e eu quero dizer que Deus também vai entrar na sua história, seja lá qual for, seja qual for a história que você está vivendo até hoje. Eu quero te dizer, a culpa não é de Deus, a culpa talvez não seja nem do seu pecado, ou do pecado de alguém. Eu quero te dizer que o que você está passando até hoje, é para que se manifeste na sua vida as obras de Deus, porque agora Deus vai entrar nesse negócio,
Deus vai entrar nessa situação, Deus vai entrar nesse problema, e quando Deus entra, Ele entra para resolver. Então se prepare, porque Deus vai entrar hoje. Deus vai entrar em ação hoje. Então Jesus, aleluia, Jesus mesmo falou: ninguém conhece o Pai senão o Filho, e ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ele falou assim: e aquele a quem o Filho quiser revelar. Então Jesus veio para revelar o Pai. Quando muita gente tem uma visão negativa, uma visão de um Deus carrasco, um Deus que pune, um Deus que coloca no leito, um Deus que vai causar praga, um Deus que vai te dar uma enfermidade, um Deus que vai fazer nascer cego. Irmãos, eu não consigo conceber esse tipo de Deus. Mas esse Deus aqui que Jesus apresenta, Ele fala assim: Jesus vai chegar aqui agora para fazer uma obra na vida desse cego. Jesus está falando, o Pai que eu conheço, não foi o Pai que fez esse homem nascer cego. O Pai que eu conheço vai trabalhar agora na vida dele. O Pai que eu conheço, não foi Ele que puniu esse jovem, mas Ele vai trabalhar agora. É Ele que vai entrar em ação agora. E aí a Bíblia diz que Jesus pegou, depois de pronunciar a palavra: enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu na terra, e com a sua saliva fez lodo, e untou com o lodo os olhos do cego, e disse-lhe: vai e lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se, e voltou vendo. Jesus falou: agora vocês vão ver o que Deus faz. Porque não foi Ele que colocou a cegueira no ventre da mãe dele. Quando ele estava no ventre da mãe, não foi Deus que colocou a cegueira. Mas eu vou apresentar o Deus que trabalha agora. E Jesus cuspiu na terra, fez lodo, colocou nos olhos e falou: vai lá, lava-te no tanque de Siloé. E quando voltou, voltou vendo. Agora Deus operou. Portanto, nessa noite eu quero dizer que essa enfermidade que você está passando, não foi Deus que colocou. Deus está aqui para tirar essa enfermidade. Esse problema que você está passando na sua vida familiar, no seu casamento, esse problema financeiro que você está passando, não foi Deus que causou esse problema, não. Eu não sei de onde veio esse problema, mas também não interessa a gente saber quem foi o culpado desse problema que você está passando. O que interessa agora é saber que Deus está aqui para resolver esse problema. É saber que Deus está aqui para te dar solução. E foi isso que Jesus se preocupou naquele momento. Jesus falou assim: olha, nem ele pecou, nem os pais pecaram. Jesus não vai tentar dar uma resposta teológica e dizer: olha, peraí, senta aqui que a gente vai aprender uma lição de teologia. O pecado entrou no mundo através de Adão, e o pecado entrou através de Eva, e aí o pecado foi passando a todos os homens. Vem cá que eu vou ensinar para vocês teologia. Eu vou ensinar uma matéria que se chama ramartologia, né? Que fala sobre o pecado, ou a teologia do pecado, o ensinamento do pecado. Então eu vou ensinar sobre isso agora. Não, Jesus não se preocupou em trazer ali um tratado de teologia para tentar explicar um processo. Ele falou assim: não, sabe de uma coisa? Eu quero ser bem sucinto, eu quero ser bem resumido. Eu quero dizer para você, ó, até agora Deus não fez nada na vida desse cego. Tudo que aconteceu com ele foi consequência da vida. Tudo que aconteceu com ele foi consequência, seja lá do que for. Agora vocês vão ver Deus trabalhando na vida dele. E é tão importante que você tenha vindo aqui nessa noite, porque Deus vai começar a fazer um trabalho na tua vida a partir dessa noite. Porque Deus vai trabalhar na tua vida a partir dessa noite. E eu vejo que esse jovem que ainda não sabia, embora fosse um religioso, ele não sabia o que Deus poderia fazer na vida dele. E tem muita gente assim, que até uma pessoa boa, uma pessoa religiosa, uma pessoa caridosa, uma pessoa generosa, uma pessoa piedosa, uma pessoa com virtudes, uma pessoa que tem a sua devoção. Eu acredito que tem muita gente assim, mas tem muita gente que ainda não sabe o poder que Deus tem.
ainda não sabe, não descobriu o poder que Deus tem. E eu quero dizer para você nessa noite, você veio aqui para saber sobre o poder de Deus. Você está no lugar certo, porque o poder de Deus está nesse lugar. E o poder de Deus pode te curar, o poder de Deus pode te levantar, o poder de Deus pode te dar uma nova vida, o poder de Deus pode te trazer uma nova esperança, o poder de Deus pode trazer solução no meio desse problema, dessa crise que você está passando. O poder de Deus vai se manifestar na sua vida. Eu quero declarar para você nessa noite que o cego que estava lá, ele não incomodava muita gente. Muita gente não se incomodava com ele enquanto ele estava cego. Mas agora ele está enxergando. Agora ele está vendo. E aí, o poder de Deus se manifestou. As obras de Deus se manifestaram na vida dele. E aí você vai ver que ao longo desse texto aqui, esse cego começa a incomodar um montão de gente. Eu quero resumir para não ficar uma leitura muito longa, né? Mas eu quero dizer para você que ele obedeceu, ele lavou os seus olhos, tirou lá o lodo, e quando ele tirou o lodo, a cegueira também saiu. Saiu o lodo, a lama que Jesus fez ali, mas a cegueira também foi embora. E ele voltou vendo. Aí, nós vamos encontrar aqui uma série de situações em que as pessoas ficaram incomodadas. E eu queria então ler com você alguns desses textos que vão falar. Depois que ele se lavou e voltou vendo, versículo 8. Os vizinhos. Eita glória. Primeiro grupo aqui. Os vizinhos. Os vizinhos chegaram, aqueles que dantes tinham visto que era cego. Os vizinhos que sabiam que ele era cego de nascença. A gente viu esse garoto, ainda no colo da mamãe, não enxergava nada. Nós fazíamos alguns movimentos com a mão e ele não conseguia acompanhar, não enxergava. A gente viu desde bebezinho que ele tinha uma deficiência visual, e aquilo se confirmou porque ele teve lá o seu primeiro aniversário, o segundo aniversário, ele foi para 3 anos e ele não enxergava nada, diferente das outras crianças que depois do 4º ano, depois de completar 4 anos, as crianças começaram a estudar, começaram a ir para a escola, mas ele não podia porque ele não sabia, não podia ler nem escrever, porque ele não tinha visão, e ele então deixou para trás a questão da escola e ficou atrasado nos estudos, porque ele não conseguia enxergar. E aí os vizinhos diziam: não é este que era cego e que ele mendigava por conta dessa deficiência? A única coisa que apareceu para ele não estudou, ele não se formou, ele era cego. A sua deficiência causou para esse homem, trouxe para ele o problema financeiro, e ele então agora era mendigo. Os vizinhos sabiam o seu histórico, e os vizinhos ficavam incomodados, porque agora aquele que era cego estava vendo. Enquanto ele era cego, todo mundo ficava, tendo pena, tendo piedade da família, mas ninguém se incomodava. Foi o homem enxergar e os vizinhos já começaram a se sacudir. Versículo 9, uns diziam, dentro daquela vizinhança, é ele mesmo. Outros diziam assim, parece-se com ele. E ele dizia, sou eu. Aleluia, olha eu aqui. Sou eu mesmo. Alguns até chegavam a dizer, não, é um sósia dele, é alguém que se parece muito com ele. E ele confirma, não, sou eu mesmo. Porque, irmãos, enquanto você está no problema,
interessante, muita gente nem quer se envolver, muita gente nem quer se meter no seu problema. Eu até não tiro muito a razão das pessoas, porque as pessoas ficam com medo de se envolver no problema do outro, mas é uma realidade. Às vezes aquela situação que você está passando não incomoda muita gente, mas quando você começa a receber milagre de Deus, quando Deus começa a operar na sua vida, as pessoas começam a se sacudir, começam a ficar incomodadas, começa a chamar a atenção da vizinhança. E eu quero dizer para você, é claro que existe um reflexo que é até positivo. Eu creio que chama mesmo a atenção quando Deus começa a trabalhar na sua vida. Vai chamar a atenção do vizinho. Muitos vizinhos vão entender que Deus está trabalhando na sua vida, Deus está operando na sua vida. E quem sabe você veio aqui hoje exatamente para poder trazer uma boa impressão sobre os seus vizinhos, para você ter argumento, para você poder falar com o seu vizinho, quando o seu vizinho começar a falar como aqui começou a falar, e dizer as coisas que Deus fez na sua vida. Como é que pode ele estar enxergando agora? Como é que pode ele estar trabalhando agora? Como é que pode ele estar ganhando bem agora? Como é que pode o casamento dele estar destruído, mas agora o casamento dele está restaurado? Como é que pode? Os vizinhos vão começar a falar, e aí a oportunidade que você vai poder aproveitar naquele momento e dizer assim: olha, foi depois que eu comecei a ir naquela igreja, foi quando eu pisei lá naquela igreja, foi naquele domingo que eu pisei na igreja, Deus começou a trabalhar na minha vida, Deus começou a operar na minha vida. E alguém vai dizer assim: mas será que é ele mesmo? Porque quem te viu, quem te vê, a vida dele está outra. Deus mudou, Deus transformou. Você vai abrir a tua boca e vai dizer assim: sou eu mesmo. Eu estava destruído, arruinado, derrotado, devastado, mas quando eu botei meu pé lá naquela igreja, Deus mudou a minha sorte, Deus mudou o meu destino, Deus mudou a minha vida. Foi quando eu pisei lá naquela igreja, Deus começou a trabalhar na minha vida. Deus começou a trabalhar na minha vida. Deus começou a trabalhar na minha vida. Então, eu acredito que muita gente aqui vai começar a chamar a atenção do vizinho. Aí você fala: sou eu mesmo. Porque teu semblante vai ser outro. Se você andava cabisbaixo, se prepare, que a sua vizinhança não vai ver mais você de cabeça baixa. Que a tua vizinhança vai ver de você de cabeça erguida e dizendo: Deus me deu vitória. Quem te viu chorando, vai te ver sorrindo. Quem te viu para baixo, vai te ver para cima. Quem te viu derrotado, vai te ver exaltado para a glória de Deus. E os vizinhos foram os primeiros a se manifestarem, incomodados com aquilo que Deus fez no cego de nascença. E aí ele teve que responder para aqueles que estavam ali, para saberem o que aconteceu. E ele disse: o homem chamado Jesus, ele fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então eu fui, lavei-me e vi. E ele contou essa história aqui pela primeira vez para os vizinhos. Mas vamos lá. Disseram-lhe, pois, então: onde está ele? Cadê esse Jesus? E ele falou: não sei. E a gente pode fazer uma aplicação para os nossos dias. Onde está Jesus? Porque a gente não consegue ver. Como é que a gente pode dizer aonde está Jesus se a gente não consegue vê-lo? Esse cego, ele está falando: eu não sei onde ele está. Eu não sei. E aí está a maravilha, porque você não precisa ver para crer. Você só precisa crer para ver a glória de Deus na sua vida. Porque se creres, verás a glória de Deus. Você não precisa ver. Cadê ele? Cadê Jesus? Ah, eu quero ver se Jesus está nessa igreja. Você não precisa ver, não. Você só precisa crer que ele está aqui nessa noite. E se você crer, você verá a glória de Deus na sua vida. Aqui diz então que outro grupo agora se levantou. Versículo 13. Agora vamos ver o outro grupo, o grupo da religião que ele frequentava. A
religião que ele praticava. Porque tem muita gente que se incomoda, a religião não resolve o problema, a religião não ajuda, aí a pessoa consegue uma vitória com Jesus, Jesus faz um milagre, e a religião fica incomodada. A religião quer segurar a pessoa presa ali nos laços da religião. Quando Jesus opera, até a religião se incomoda. Os fariseus perguntaram àquele que dantes era cego. Mais um grupo agora se levanta. Primeiro os vizinhos, agora vem os religiosos, colegas dele, da religião que ele frequentava. Da igreja que ele era, ou da seita que ele era. Vamos incluir todo mundo no pacote para não dizer que a gente está aqui em defesa em causa própria, né? Defendendo causa própria. Então, a igreja que ele frequentava, o centro espírita que ele frequentava, a religião que ele frequentava, a paróquia que ele frequentava, né? A seita que ele frequentava, eu estou falando religioso de um modo geral. E aí os religiosos se levantaram. Conta para a gente aí o que aconteceu. Irmãos, ninguém se incomodava com ele. Ninguém queria saber nada dele. Mas é só Deus começar a trabalhar na nossa vida e começa a levantar um montão de gente querendo saber o que está acontecendo. Perguntaram para ele os fariseus e disse para ele que era sábado quando Jesus fez lodo e lhe abriu os olhos. Então você está todo errado, porque esse Jesus, ele trabalhou no sábado não pode fazer isso. Tornaram, pois, também os fariseus a perguntar-lhe, versículo 15, como ele enxergar, né, como ele estava vendo agora. E ele lhes disse, ele colocou lodo nos meus olhos, e lavei-me e vejo. Não tenho mais nada para acrescentar. Ele colocou lá lama nos meus olhos e mandou me lavar. Eu fui lá, me lavei e voltei enxergando. Mas quem é religioso não acredita no milagre. Quem é religioso quer uma resposta científica, quer uma resposta elaborada, teológica e tal, cheia de coisas assim, mirabolantes. Não, Deus é simples. E Deus opera com coisas simples. Deus trabalha com coisas simples. Deus só precisa da nossa fé, só da sua fé, e o milagre já está pronto para acontecer na sua vida. Eu fui lá, me lavei e voltei vendo. Eu estou enxergando só por conta dessa direção que Deus me deu. Foi uma direção que Deus me deu para ir no tanque de Siloé e me lavar. E eu fui lá, me lavei, voltei e estou enxergando. Mas religioso quer mais. Então alguns dos fariseus, versículo 16, diziam, este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Não é igual a gente guarda o sábado, nós somos guardadores do sábado. Diziam outros, como pode um homem pecador fazer tais sinais? Então havia contradição entre eles, havia dissensão entre eles. Versículo 17, tornaram, pois, a dizer ao cego, tu que dizes daquele que te abriu os olhos? E ele respondeu, que é profeta. Aleluia. Foi direto, que é profeta. Os judeus, porém, não creram que ele tivesse sido cego. Ninguém se incomodava com o camarada, agora está todo mundo se incomodando. Não acreditaram, enquanto não chamaram os seus pais, para perguntar direto aos pais, vem cá, eu quero saber se esse aqui é vosso filho. É vosso filho? Versículo 19, acompanha aí. Que vocês dizem que ele nasceu cego, é ele mesmo? Como, pois, ele vê agora? Aí os pais responderam, versículo 20. Quem está acompanhando aí? Versículo 20, seus pais disseram, sabemos que este aí é nosso filho. Não há dúvida, ele é nosso filho. E também sabemos que ele nasceu cego. Agora, como ele vê agora, nós não sabemos. E aí vou mostrar aqui para vocês por que eles deram essa resposta. Ou que ele tem aberto os olhos também nós não sabemos. Ele tem idade, perguntai-lhe a ele mesmo. Ele falará por si mesmo. Seus pais disseram isso porque temiam os judeus religiosos,
porquanto já os judeus tinham resolvido que se alguém confessasse ser ele o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Os pais não se atreveram a falar que foi Jesus, porque já tinha uma lei, já tinha uma determinação, que quem começasse a enaltecer a pessoa de Jesus, como se ele fosse o Messias, o Cristo, já estava determinado, seria excomungado, seria expulso, seria excluído da sinagoga, seria tirado do rol de membros da sinagoga. O pai, a mãe e o filho, que são membros da sinagoga, de uma religião respeitosa na cidade, eles serão excluídos da igreja, serão excluídos da seita, serão excluídos do centro, eles serão colocados para fora. Quem falar que foi Jesus que fez o milagre, quem der muita glória para esse homem, vai ser expulso, será expulso da sinagoga. Isso já estava determinado. Por isso que os seus pais temeram dizer que era Jesus, e falou, ele tem idade, pergunta para ele, porque ele tem idade, ele responde por ele mesmo, porque ficaram com medo. E aí a Bíblia vai dizer que ele chamou, os religiosos chamaram de novo, versículo 24, chamaram pela segunda vez. Quantas vezes? Segunda vez. Olha que os religiosos aqui estão dando mais trabalho do que os vizinhos. Porque os religiosos dão mais trabalho do que os vizinhos. E os religiosos então perguntam pela segunda vez, traga aquele de novo. A gente quer perguntar de novo. Perguntaram a segunda vez, está aqui, ó. Perguntaram então a segunda vez a esse homem. Tem idade? Perguntaram ele mesmo. Chamaram, pois, pela segunda vez o homem que tinha sido cego e disseram, no versículo 24, dá glória a Deus, meu filho, porque nós sabemos que esse homem que te curou, ele é pecador. Respondeu ele, pois, e disse, se é pecador, não sei. Uma coisa sei, e é que, havendo eu sido cego, agora eu vejo. Os fariseus falaram assim, dá glória a Deus que esse homem é pecador, foi Deus que te curou. Ele falou assim, se é pecador, não sei, só sei que agora eu vejo, agora eu estou enxergando. Aleluia. E os homens estão enfurecidos. A Bíblia vai dizer, aí tornaram a dizer-lhe, que te fez ele? Como te abriu os olhos? Então explica para a gente direitinho como é que foi. Já respondi, já vou-lo disse, não ouviste? Para que quereis tornar a ouvir? Eu vou falar a mesma coisa, toda hora eu vou falar a mesma coisa. Quereis vós, porventura, fazer-vos também seus discípulos? Vocês querem saber todo o segredo para também serem discípulos dele? Pronto, aí mexeu. Aí mexeu com eles. Então o injuriaram. Sabia que essa palavra, o injuriaram, xingaram, ofenderam? Porque quando a pessoa perde as estribeiras, meu irmão, pode ter certeza que vem palavrão aí. E ele deixou os religiosos enfurecidos. E eles começaram a xingar, injuriavam e começavam a dizer para esse homem, dizer para ele assim, discípulo dele sejas tu, nós somos discípulos de Moisés, a gente tem uma devoção para Moisés, seja tu discípulo dele. Então injuriaram e disseram, seja discípulo dele, tu sejas discípulo dele, porém nós somos discípulos de Moisés. Nós bem sabemos que Deus falou com Moisés, mas este aí, nós não sabemos nem de onde ele é. O homem então respondeu, o homem estava cheio do Espírito Santo, irmão. O homem respondeu e disse-lhe, nisto pois está a maravilha, que vós não saibais de onde ele é, e me abrisse os olhos. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse Deus ouve. Desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Se
se este não fosse de Deus, nada poderia fazer. Responderam eles e disseram-lhe: tu és nascido todo em pecado, nos ensina a nós. E expulsaram-no. Foi excluído da sinagoga, foi expulso da religião, foi desprezado pela religião que ele cresceu desde pequenininho, e ele foi mandado embora, porque estava testemunhando da glória de Deus. Quero deixar bem claro que ele não foi expulso da sinagoga porque estava pecando, não foi expulso da sinagoga porque ele estava adulterando, estava se prostituindo, estava cometendo incesto ou cometendo pecados, né, em relacionamentos homoafetivos. Não, ele foi expulso da sinagoga porque ele estava falando das glórias, das maravilhas de Deus. Totalmente diferente. Porque a gente tem que ressaltar isso, porque algumas pessoas pegam essa parte da mensagem para dizer: está vendo, a gente não tem que excluir ninguém, está errado excluir, está errado afastar, está errado tirar. Mas se algo vergonhoso está no meio do povo, meu irmão, não há como manter o joio no meio do trigo, não há como manter aquele que está causando escândalo no nosso meio, não há como manter e dizendo que nós somos a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido por Deus. Então é preciso deixar bem claro que esse homem está sendo expulso de forma injusta, porque ele não está pecando, não está adulterando, não está se prostituindo, não está tendo relação homoafetiva. Ele apenas está dizendo assim: esse homem, eu não sei de onde ele veio, mas aí está a maravilha de Deus, porque não importa de onde ele veio, e ele me abriu os olhos, eu estou enxergando, porque Deus operou através da vida dele. E desde o princípio do mundo até hoje, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos ao cego, mas este aí, ele abriu os meus olhos e eu estou enxergando. Ele testemunhou da glória de Deus. Não é motivo para ser expulso da sinagoga, mas ele foi expulso da sinagoga. E a Bíblia vai dizer que quando ele foi expulso, no versículo 35, Jesus ouviu que o tinham expulsado. Jesus ouviu que o tinham expulsado. Olha aí. O texto aqui é maravilhoso, versículo 35. Jesus ouviu que o tinham expulsado. Nós não sabemos se foi revelação, se o próprio Espírito Santo falou com ele, ou se foi alguém que trouxe a notícia: olha, sabe aquele cego de nascença que o Senhor curou, mandando ele se lavar no tanque de Siloé? Sabe aquele cego? Sim, aquele cego, aquele que causou um reboliço na vizinhança, aquele que também começou a causar um reboliço na religião dele, lá nos fariseus, judeus e tal. É esse mesmo. Sabe o que aconteceu? Eu fiquei sabendo agora. Ele foi excluído da religião. Tiraram ele foi expulso. A Bíblia diz que Jesus ouviu. Aí olha o texto, versículo 35. Jesus, ouvindo que tinha expulsado, encontrando-o. Jesus foi ao encontro dele. Porque quando nós somos expulsos, porque estamos incomodando alguém, Jesus sempre vai ouvir e vai ao teu encontro. Porque eu quero trazer para você essa palavra, trazendo para a nossa situação, para a nossa realidade. Eu quero que você entenda, irmãos, quando você começa a ter uma experiência com Jesus, preciso ressaltar isso nessa noite. Quando você começa a ter experiência com Jesus, e Jesus começa a fazer milagre na sua vida, e Deus começa a operar, é isso que acontece. Você incomoda vizinho, incomoda religiosos, você incomoda muita gente fica incomodada com o que Deus está fazendo na sua vida. Não era para ser assim, mas é. Eu queria dizer outra coisa, mas eu tenho que admitir que isso acontece mesmo. Você incomoda, alguns para o bem, outros para o mal. Alguns se irritam porque você está melhorando de vida, você está crescendo, você
você melhorou seu relacionamento conjugal, você melhorou na sua família, e isso incomoda algumas pessoas, e aqui a gente está ressaltando isso, há uma incomodação, e a Bíblia vai dizer que ele foi expulso do meio dessa galera, essa galera religiosa que ele cresceu, que ele andou junto, simplesmente falou assim: a gente não quer mais andar contigo, você não vai andar mais com a gente, você está expulso, e tiraram ele do convívio. Eu quero dizer isso para você, que quando você anda com Jesus, quando Jesus entra na sua vida, quando você começa a desfrutar das maravilhas de Deus, pode ter certeza que vai ter gente que vai sair da sua vida, mas não é para você chorar, lamentar, não é para você achar que alguma coisa ruim está acontecendo, algo errado está acontecendo contigo, não, isso é normal. Quem anda com Jesus, pode ter certeza que vai ter gente que vai se apartar de você, que não quer andar mais perto de você, mas não fique triste, não fique chateado, porque exatamente nessa hora, algumas pessoas vão se afastar de você, mas Jesus vai te encontrar e vai chegar bem pertinho de você. Eu acredito que foi num momento de rejeição, porque isso é terrível. Eu não sei se você já provou, mas isso é muito peculiar, e é muito comum na vida do ser humano. E isso não tem diferença de classe social, cor da pele, nacionalidade, posição social, isso independe, isso é todo mundo. Pelo que eu pude constatar, todo mundo tem essa experiência, a experiência triste de rejeição, que é muito ruim, porque às vezes, irmão, a coisa, a experiência nem é lá uma experiência muito traumática, algo assim muito grande, algo muito exagerado, mas a pessoa, ela sente um certo grau de rejeição. E aí eu quero que você entenda o que está acontecendo com esse homem que era cego, é o ex-cego que foi expulso da sinagoga, e aquela religião não fez nada por ele, não ajudou ele em nada. Ele foi criado naquela religião, foi educado naquela religião, mas ele não foi curado naquela religião, foi Jesus que curou. E ele então recebe o milagre de Jesus, e aquela religião simplesmente o expulsa. E a religião, mesmo não sendo lá grande coisa, mas ele sente, porque isso é peculiar do ser humano. E eu vejo que muitas pessoas podem ter a mesma experiência que eu tive uma vez. Irmãos, eu fui trabalhar num emprego que, da minha carreira profissional, foi o pior emprego que eu tive. E olha que eu trabalhei de muita coisa, já fiz muitos biscates, né, trabalhos assim que não eram de carteira assinada, e esse era de carteira assinada, mas quando eu olho para tudo que eu fiz, até como alguém que fazia carreto na frente do mercado, antigamente tinha isso, não sei se você pegou essa época, agora acho que até é pouco isso. Eu ia com um carrinho de mão para frente do mercado, na antiga Sendas de Coelho da Rocha. Eu ia para frente do mercado oferecer carreto. Quem sabe disso aí? Quem? Só os velhos levantam a mão aí. Porque os mais novos não sabem nem o que é isso. Mas eu trabalhei, era moleque, irmãos, e era só para comprar o 10 do grande. Era só para comprar o 10 do grande e a pipa do Dudu. Ah, também não sabe. Quem é que sabe o que é 10 do grande aí? Só os velhos de novo. Era o carretel de linha para soltar pipa, que era o dezão, a gente chamava de dezão. Porque tinha um dezinho, o dezinho era pequenininho, acabava rápido. Só vinha alguém cortar você na mão, aí acabava o dezinho. Já era, cortou, já era. Aí tem que ser o dezão. Eu ia para fazer o carreto. Eu ia fazer o carreto na frente das Sendas, né? E como é que uma pessoa tímida, vergonhosa, mas irmão, para soltar pipa a gente faz qualquer coisa. Aí eu ia para frente do mercado, aí eu vi aquela tiazinha lá, fazendo uma compra grande, né? Coitada, não tinha nada, naquela época tinha pouco carro, agora não dá nem, a pessoa já vai fazer compra com carro, pega um Uber, hoje não dá para fazer mais isso não, hoje está difícil. Aí eu oferecia, a senhora quer carreto? Aí a gente colocava as compras todinha lá no carrinho de mão e ia levando até a casa da pessoa. Ô meu filho, toma aqui uma gorjetinha. Ainda tem ainda? Ainda hoje sobrevive essa profissão? Eu pensei que era mais uma profissão que tinha acabado. Então,
E eu não me sentia muito confortável fazendo esse trabalho de carreto, porque eu me considerava uma pessoa tímida. Mas como eu disse, para comprar o meu dezão, eu tinha que fazer esse sacrifício para comprar lá a linha. Irmãos, eu não me sentia muito confortável, até por conta da timidez, né? Para poder trabalhar de carreto, fazer carreto. Mas olha, irmãos, quando eu trabalhei de carteira assinada nessa loja, eu não vou falar uma loja, não vou falar o nome da loja, não. Eu trabalhei 1 mês. E eu entrei, e na primeira semana eu já queria mesmo ser mandado embora. Eu não queria mais trabalhar naquela loja. Aquela loja para mim era terrível, era ruim transporte para chegar lá. Era uma loja que a gente não podia nem sentar, tinha que ficar em pé desde 9 da manhã, só podia sentar na hora do almoço. Não tinha nem banquinho para sentar, era um corredor apertado, e a gente tinha que trabalhar naquele corredor, vendendo lá as peças, e aí a gente tinha que ficar em pé o tempo todo. Era um rigor. Se você encostasse assim no balcão para dar um descanso nas pernas, o chefe já olhava lá de cima e falava assim, ó, irmão, eu quero destacar para você que eu ia trabalhar detestando trabalhar. Eu ia para esse trabalho, mas eu queria ser mandado embora, irmãos. No íntimo, se alguém perguntasse assim, você quer continuar? Não, eu quero ser mandado embora. Irmãos, mas olha só, pasmem, os irmãos aqui, pasmem. Eu trabalhei só 1 mês, era 1 mês de experiência. Eu não passei na experiência, fui mandado embora mesmo. Irmão, eu voltei para casa arrasado. Quase que eu chorei. Aquela lagriminha cai assim. Eu falei, meu Deus, eu estou chorando por causa desse trabalho horrível, que eu queria ser mandado embora. Mas sabe o que estava acontecendo ali, que eu era novo ainda, e ainda não sabia discernir muito bem o que estava acontecendo? É o sentimento de rejeição. Às vezes o camarada está namorando uma baranga, e a baranga dispensa ele, e ele fica arrasado. E o contrário também acontece. Irmãos, alguém chega para o camarada e fala assim, cara, ela desmanchou contigo? Graças a Deus, meu filho, dá graça. Porque você merece coisa melhor. Foi livramento. Mas a pessoa fica arrasada. Quem está de fora fica dando essas palavras, mas quem está no olho do furacão ali, vivendo esse sentimento de rejeição. Irmãos, isso é terrível. Porque você sabe que não presta, que a coisa não é boa, mas quando você é dispensado, você começa a ter um sentimento de rejeição. Por que eu estou falando isso? Porque foi isso que esse rapaz estava sentindo. A religião para ele não prestava, não ajudou ele em nada. Os fariseus só estavam piorando a situação dele. Mas quando ele foi expulso, eu creio que bateu uma tristeza nele. Que eu já senti essa tristeza, mesmo querendo sair daquele trabalho, mas quando eu fui mandado embora, eu senti essa tristeza, vontade de chorar, e me senti ali do cavalo do bandido. Porque é isso que vem, é esse sentimento ruim que vem, e que parece mesmo que é um sentimento de rejeição. E esse camarada está vivendo isso. Ele está tão triste, está cabisbaixo, está arrasado. E aí, irmãos, é nessa hora que Jesus vem. Oh, aleluia, pode ter gente aqui assim. Eu não sei como é que você passou por aquela porta ali. Eu não sei como é que está você por dentro. Mas eu quero te dizer que Jesus sabe. E Jesus, Ele vem ao teu encontro exatamente nessa situação. Ele vem, eu não sei como é que você pode estar destroçado aí por dentro. Você pode estar com esse sentimento de rejeição, não sei. Eu não sei se essa palavra tem tudo a ver com o que você está passando. Porque pode ser que tenha. Eu sei que o Espírito Santo tem essa capacidade de revelar o íntimo de cada um aqui. E então Deus
pode estar falando muito profundamente com pessoas aqui, e aí eu quero te dizer, é nessa hora que Jesus se apresenta. Ele vem aqui, ele vem ao teu encontro, ele vem dizer assim: olha, todo mundo te rejeitou, todo mundo virou as costas para você, ninguém te valoriza, mas o Senhor, Ele te dá valor. Você tem valor para o Senhor. Ele diz para você: aleluia, eu estou contigo, varão valoroso, eu estou contigo, varoa valorosa. Ainda que todos te rejeitem, todavia eu, Senhor, jamais te rejeitarei. Ainda que a mãe que desampara, que não tem condição, ou que não seria a pessoa ideal para desamparar o seu filho, mesmo assim, ainda que ela te desampare, todavia eu, Senhor, jamais te desampararei. É nessa hora que Jesus vem, e Ele vem e se apresenta para esse homem aqui. Ele se achega para esse homem, e Ele estende a mão para esse homem. Ele diz assim: te expulsaram, meu filho, me expulsaram. A quem eu admirava, em quem eu confiava, em quem eu esperava que seria uma pessoa de Deus, me expulsaram. Só porque eu falei do milagre, só porque eu falei da bênção. Eu não fiz nada, não cometi nenhum pecado, eu não adulterei, eu não forniquei, eu não me prostituí, eu não tive relacionamento homoafetivo, eu não fiz nenhum pecado, eu não xinguei, eu não blasfemei, eu não fiz nada. Eu só falei que foi Jesus que me curou. Meu filho, eles te mandaram embora, mas eu te recebo em meus braços. Eles te expulsaram, mas eu te recebo. Oh, aleluia. Jesus recebeu aquele homem, e eu imagino que Jesus abraçou aquele homem depois dele ser expulso da sinagoga. E aí ele fala: você crê no Filho de Deus? Eu quero saber isso de você. Eu não quero saber da tua religião. Eu não quero saber no que você acreditava antes de chegar aqui. Eu quero saber se você crê no Filho de Deus. Aí ele vai dizer: mas quem é ele, Senhor, para que nele creia? Quem é ele, Senhor? Jesus lhe disse: tu já o tens visto. Você era cego, mas quando os teus olhos foram abertos, você agora já o tens visto, e é aquele que fala contigo. Oh, aleluia. É aquele que fala contigo nessa noite. Quem é para que eu creia? Tu já o tens visto, e é aquele que fala contigo. Versículo 38, então ele disse: eu creio, Senhor, e o adorou. Oh, aleluia. Você imagina a cena? Eu creio, Senhor, e se prostrou e o adorou. Naquele momento ele confessou, não só por palavra, creio, Senhor, não. Ele declarou que Jesus era o Cristo, era o próprio Deus, quando ele se encurva e o adora. Porque ninguém pode adorar, nem anjos e nem homem, nenhum homem pode ser adorado. Mas naquele momento quem está ali não é qualquer um, não é um anjo, mas quem está ali é o próprio Deus, e recebe a adoração daquele ex-cego. E Jesus então diz: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem sejam cegos. E aqueles dos fariseus que estavam com ele, ouvindo isso, disseram-lhe: também nós somos cegos? O Senhor está dizendo que nós somos cegos? Disse-lhe Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecado. Mas como agora vocês dizem, vemos, por isso o vosso pecado permanece. Porque a pior coisa é o cego que não quer enxergar. A pior coisa é o cego que não quer ver. Nessa noite, Jesus está aqui. E eu destaco que enquanto aquele homem era mendigo,
enquanto aquele homem era cego, não incomodou ninguém, não causou reboliço em nada, não provocou nenhuma discussão, nenhuma ação foi feita contra aquele homem cego e mendigo. Mas quando ele começa a experimentar do poder de Deus, quando Deus começa a operar na vida dele, meu irmão, mexeu com todo mundo. Porque é isso que acontece. Eu lembro, e eu sei que muita gente aqui também vai se lembrar, que quando eu aceitei Jesus, primeiro foram lá os meus amigos. E aí, vamos jogar bola aí até tarde? Não, eu tenho que ir embora porque está na hora de ir para a igreja. Agora tu é Bíblia, vai lá dar dinheiro para o pastor. E começava a encarnar em mim lá, quando eu ainda novo, aceitei Jesus e comecei a ir para a igreja, e Deus já começou a fazer as maravilhas na minha vida, e aqueles ali que se diziam meus amigos, começaram a se apartar de mim, porque algumas pessoas vão sair. É normal que quando você se aproxima de Jesus, algumas pessoas vão sair da sua vida, mas eu quero te dizer, nessa noite, vai valer a pena cada pessoa que sair da tua vida, porque você está próximo de Jesus, porque você quer fazer a sua obra, porque você quer se consagrar mais, quer buscar mais, quer se santificar mais. Vai valer a pena cada pessoa que sair da sua vida, vai valer a pena, porque enquanto alguns vão sair para o teu bem, outros também vão chegar para o teu bem. Vai chegar gente que vai se aproximar de você para dizer assim: estamos juntos nessa empreitada, estamos juntos nessa luta, nessa batalha. E outra coisa que a gente não pode descartar: Deus vai continuar fazendo maravilhas na sua vida. Deixa quem quiser sair que saia, quem quiser se apartar de você que se aparte, mas que as maravilhas de Deus vão continuar manifestando na sua vida. Vamos ficar em pé, levante-se aí no seu lugar e levante-se aplaudindo ao Senhor e dando glória a Deus, porque Deus vai começar a fazer uma obra na sua vida hoje. Jesus falou claramente. Sabe por que esse rapaz nasceu cego? Sabe por que ele tem esse problema aí? É para que se manifeste nele as obras de Deus. E eu quero dizer para você que está aqui hoje, sabe por que você está com esse problema aí? Que só você sabe, talvez algumas pessoas saibam. Eu sei que Deus também sabe. Sabe por que você está com esse problema aí? É para que se manifeste na sua vida as obras de Deus. É porque Deus quer fazer algo na sua vida hoje. Então esse problema aí não foi um castigo, uma punição. Foi por causa do fulano, do Beltrano. Não procure culpados, não procure saber por que você está passando por isso. Eu quero dizer que você veio aqui hoje, você veio no lugar certo, para que se manifeste na sua vida as obras de Deus. E eu sei que depois disso vai acontecer tudo isso que eu falei aqui. Vai levantar a vizinhança, vai fazer um rebuliço na família, as pessoas vão começar a se apartar de você, porque agora você está indo para a igreja, porque a tua vida começa a mudar mesmo, muda para melhor, e as pessoas começam a ficar receosas, porque agora você é Bíblia, agora você está na igreja, porque agora você é crente. Então isso acontece, é normal. Agora você que decide o que é melhor para você. Essa gente que não quer saber de te ajudar e nem tem condição, não é nem que a pessoa é má, a pessoa não quer te ajudar por maldade, não. É porque as pessoas não sabem o que fazer para te ajudar. Mas eu sei quem pode te ajudar. Eu sei quem pode resolver. Quem é que podia curar aquele homem? Irmão, só Jesus. Quem é que pode te ajudar? Só Jesus. Então você sabe quem é que pode te ajudar. E é esse que você tem que buscar hoje. É a esse que você tem que recorrer aqui hoje. E eu quero te convidar para você se achegar aqui ao altar. Se você precisar da ajuda de algum irmão no corredor aí, receba ajuda dos nossos irmãos para vir aqui à frente. A quem eu posso recorrer? Porque o homem não pode. A medicina não pode. A cirurgia não pode. A ciência não pode. Então vem.
Você reconhece que só Jesus pode fazer isso? Então vem. É hora de você fazer uma entrega da sua vida e do seu problema. Porque tem um aqui que pode resolver. Tem um aqui que pode solucionar. Tem um aqui que pode fazer você se tornar um motivo de um grande rebuliço na família. Você já pensou? Que o teu testemunho vai causar um rebuliço na família, na vizinhança, porque sabiam do seu problema. Os vizinhos sabiam. A gente sabe que esse cara nasceu cego. A gente sabe que ele nasceu com esse problema aí de cegueira. Agora, como ele está enxergando agora, a gente não sabe. É isso aí. Aí você vai dizer assim, eu sei. Eu conheci Jesus que me mandou me lavar no tanque de Siloé. Ele fez lodo, colocou nos meus olhos, me mandou me lavar. E quando eu fui, me lavei, voltei enxergando, voltei vendo. Então quem sabe? Quem sabe nessa noite é a noite que Deus vai operar esse milagre, causar um rebuliço na família. Aí todo mundo está perguntando, como é que foi? Me diz aí como é que aconteceu esse milagre. Me diz aí como é que aconteceu a sua cura. E você vai abrir a boca. A Bíblia diz assim, alguns disseram assim, pode ser um sósia dele, alguém muito parecido com ele, mas não é ele não. E ele dizia assim, sou eu mesmo. Eu que era cego, eu que tinha essa deficiência, eu tinha essa doença, eu tinha essa enfermidade, mas agora Jesus me curou. Ele dava testemunho, ele abria a boca para falar com os vizinhos, sou eu mesmo, eu era cego e agora vejo, porque o homem chamado Jesus me mandou lavar-me no tanque de Siloé, e quando eu me lavei, voltei vendo. Oh, aleluia, aleluia. Nesta noite pode ser a noite que vai mudar a sua história, o seu rumo, e trazer um grande testemunho para impactar a vizinhança, impactar a família, impactar religiões, porque milagres não se explicam. Milagres não se explica, milagre se testemunha. Milagre só conta o milagre. E todo mundo querendo saber, mas explica como é que é. Não posso te explicar, ele só me mandou lavar e eu me lavei e voltei vendo. Só isso. Milagre não se explica, milagre se testemunha. Vem aqui na frente, nós vamos orar por você. Não é hora de aleluia. Você parar. Vamos não orar. É tempo de ficar chorando. Não Confia. É hora de se entregar. Isso. Não é tempo Pode ver. de ficar prostrado. Os intercessores estão orando por você aqui. Há uma solução. Há algo que Deus pode fazer pela sua vida aqui. Eu creio. Você crê? Pode vir. Tudo bem. Eu Deus entendo os seus abençoe. questionamentos. Eu preciso de mais irmãos aí, obreiros, obreiras. Vamos orar. Isso. Deus, Vem. não dá pra gente uma Pode prova vir. maior do que possamos Pode se achegar aqui. suportar. Isso. Teu À minha amanhã esquerda. será Ainda temos melhor lugares aqui à minha que direita. Pode se hoje. achegar. Isso. Teu amanhã será Glória. melhor. Oh, que aleluia, Jesus. hoje. Teu Oh, amanhã glória. será melhor que Deus hoje. vivo. Opera, Senhor. Viverás pra ver Trabalha nesse santuário, o que Deus Jesus. irá fazer. O Espírito Teu Santo. amanhã será Espírito melhor Santo. que hoje. Aleluia. É Ele que vai ministrar aí ao seu coração. É o Espírito Santo que vai trazer ao seu coração essa fé necessária para você se apropriar do milagre. Ah, meu Não é irmão. hora de você parar. Oh, aleluia. Não é tempo de ficar frustrado. Tome posse nessa Não noite. é hora de se Tome entregar. posse nessa noite. Não é Para a tempo glória de de Deus. ficar chorando. Para a glória de Deus. Promessas e Pode vir. milagres irão acontecer. Oh, aleluia. No tempo certo, Deus está Glória a Deus. cuidando Isso. de tudo. Ainda temos lugares aqui na frente. Pode vir. Vamos lá. Aleluia. Tudo bem.
Oh, glória. Pode sair do seu lugar, pode sair do seu lugar. Vamos orar. Aleluia. Estamos aqui para orar por você. Meu amanhã será melhor que hoje. Meu amanhã será melhor que hoje. Meu amanhã será melhor que hoje. Viverás pra ver o que Deus irá fazer. Meu amanhã será melhor que hoje. Estou esperando por você. Pode vir. Oh, aleluia. Glória a Deus. A presença do Espírito Santo. A presença do Espírito Santo, ela vem consolando, confortando o nosso coração. E é esse abraço do Espírito Santo que mostra exatamente o que aconteceu com aquele homem, porque ao ser rejeitado pela religião, ao ser expulso da sinagoga, ele foi abraçado por Jesus. E aí o Espírito Santo te abraça nessa noite. Eu acredito que Jesus falou com ele: olha, a religião te desprezou, mas eu não te desprezo. A religião te deixou de lado, mas eu te acolho em meus braços. Eu quero cuidar da sua vida, eu quero cuidar dos seus problemas. Então, receba a oração nessa noite, mas não só receba a oração, receba o abraço do Espírito Santo sobre a sua vida, aonde todo sentimento de rejeição cai por terra. Todo sentimento de rejeição, todo trauma de rejeição cai por terra, porque isso tem gerado bloqueios e barreiras no seu íntimo. Mas nessa noite Deus está quebrando esse sentimento de rejeição. Deus está jogando por terra, porque era isso que aquele rapaz precisava. Era isso que ele precisava, e Jesus foi lá. E Ele veio aqui hoje para fazer isso na sua vida também. Ele veio aqui para jogar por terra todo o sentimento de rejeição. E sabe o que Ele fez? Ele o adorou. É isso que você vai fazer, você vai adorar. Você vai adorar o Senhor Jesus, você vai adorar o Senhor Jesus. Oh Senhor, nós queremos te agradecer, Pai. Eu quero te louvar nessa noite, porque o Senhor trata conosco com cuidado, em aspectos que às vezes as pessoas não percebem, às vezes o mundo não percebe, mas o Senhor vai exatamente na raiz do problema. E nessa noite, cada um que veio aqui à frente, cada um que está aqui, eu creio, independente do problema, seja qual for o problema, o Senhor tem a solução. O Senhor já tem um milagre certo para o problema errado. O Senhor já tem a situação sob controle, e alguma coisa que alguém aqui esteja passando, e que até tem estado preocupado ou preocupada, alguém que está aqui atribulado ou atribulada por conta de um problema que parece que não tem solução, mas nessa noite o Senhor veio para manifestar as suas obras. O Senhor veio para fazer algo que vai causar um espanto, que vai causar um rebuliço no meio da vizinhança, algo que vai causar um rebuliço no meio da nossa família, dos nossos familiares, da nossa parentela. Eu sei que quando o Senhor começa a trabalhar na nossa vida, meu Pai, muitas pessoas começam a ver, muitas pessoas começam a enxergar. Senhor Deus, o Senhor pode operar na vida de cada um aqui para causar um grande rebuliço. Sim, Senhor, alguém vai ver, alguém que sabe, alguém que presenciou os nossos problemas, alguém que nos acompanha de perto, vai saber que o Senhor operou aqui nessa noite, que o Senhor fez um milagre aqui nessa noite. Relamanto que andará. Oh, mantém conosco, subide que lamantará. Aleluia, Deus de milagres, opera nesta noite aqui e mostra que Tu és Deus, mostra que Tu és o Senhor, e que o Senhor está sob controle de todas as coisas, que nada acontece por acaso. O Senhor é o Deus que está no controle de tudo.
Basta que o ser humano se aproxime, basta que a pessoa se aproxime de Ti, e o Senhor vai trazer a resposta, vai trazer a solução. E nós tomamos posse aqui nessa noite. Pai, faz um milagre em cada vida. Toca agora em cada vida. Toca, Senhor, toca. Toca, Senhor, toca no organismo. O milagre de cura. Toca no organismo agora, Pai. Desfaz a enfermidade, desfaz agora toda obra do mal, toda obra contrária, desfaz aqui agora. Sim, Senhor, faz um milagre na vida de cada um aqui para a glória de Deus, que o Teu nome será glorificado, o Teu nome será exaltado. Sim, Senhor, nós Te damos graças, já pela fé, Te damos graças por cada milagre derramado aqui nessa noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, vamos aplaudir ao Senhor. Vamos aplaudir ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Deus abençoe aí cada vida.